Museu Brasileiro de Rádio e Televisão traz mais um depoimento. Hoje eu estou aqui com uma atriz que está no coração dos jovens, porque quem não viu No Mundo da Lua, quem não viu os programas da TV Cultura e quem não se lembra de Mira Haar, a nossa convidada hoje. Oi, é muito Tudo prazer bom? de ter você aqui. Ah, o prazer é nosso. Obrigada. Mira, eu queria que você começasse se apresentando assim, o seu nome artístico, o seu nome de verdade, onde você nasceu e quando? Então, meu nome artístico é o meu nome de verdade. Eu me chamo Mira Haar. Eu nasci no Brasil, em São Paulo. Eu nasci em Curitiba, na verdade. Mas eu vim para cá com um mês, então eu sou paulistana, né? Mas eu sou curitibana também, né? E você falou que eu sou uma atriz. Isso, atriz, diretora, produtora, artista plástica. Eu sempre tive muitos problemas de ser várias coisas. Eu achava que ninguém ia me definir. E aí, como todo mundo da minha idade, que tem os seus questionamentos, acaba indo fazer uma terapia. E eu fui, essa terapeuta, que eu agradeço até hoje, me falou, Mira, você tem que falar, eu estou atriz, eu estou cenógrafa, eu estou figurinista, e assim eu estou fazendo até hoje. E aí me encaixei nisso tudo. Isso tudo. Qual é a sua descendência? Porque o seu nome é muito diferente. Meus pais são poloneses e vieram para o Brasil logo após a guerra. Eu acho legal contar a sua história com os fatos históricos, sabe? Porque eu acho que situa para quem... Eu imagino que tem pessoas de várias idades assistindo. Os que são da minha geração vão saber reconhecer. Os que não são, eu acho legal ilustrar um pouquinho a época, sabe? Claro. Porque eu sempre vejo alguma coisa e falo, mas isso é 1920 ou isso é 1950? É diferente 20 de 50. Mas enfim, meus pais vieram para o Brasil no fim da guerra, a Guerra da Europa, a Segunda Guerra Mundial. São poloneses, não se conheciam, se conheceram no Brasil. Os dois vieram sozinhos, porque as questões da guerra destruíam as famílias, vocês sabem, essas histórias continuam contemporâneas, né? E eles vieram para o Brasil, se conheceram aqui. O meu pai era um artista plástico, já com um trabalho grande feito, e minha mãe era mais jovem que meu pai e veio para o Brasil realmente querendo abrir um novo espaço na vida dela. Ela me dizia que a vida dela era como um filme, mas que aquele filme lá ela não queria mais assistir e nem repetir, ela queria fazer um filme novo. Então ela veio para o Brasil porque era encantada com a liberdade e com a grandiosidade de vida no Brasil. E aqui estamos nós. Que ótimo! E Mira, quando começou o desejo de entrar na arte? Vou te falar que muito, muito cedo, tipo 5 anos. Então, voltando um pouquinho, eu sou de 53, então 53 era o começo da TV, praticamente. Sim. Então não tinha TV na minha vida nessa época, mas minha mãe trabalhava numa loja de um magazine e a parte dela era a parte de moda infantil. Então eu passei a ser modelo infantil com 5 anos. E isso é uma coisa muito... Porque não foi uma coisa que nem hoje, que você vira estrela. Não, eu ia desfilar nos desfiles que tinha dentro da loja. Mas isso já me alimentava bem a alma. Aí, depois disso, eu fui interna num colégio. E nesse colégio, a gente ouvia muitas historinhas. E eu fazia muito teatrinho com as minhas amigas. A brincadeira já era o teatro. Tá. Agora, interessante que nesse internato, falar, ai, coitada, foi interna. Para mim foi muito bom estar lá. Porque todo sábado a gente tinha uma sessão de cinema e era, nem sei quem, talvez muita gente não sabe disso, existia um projetor de filmes 16 milímetros, que eram uma câmera que tinha o rolo do filme e o filme era branco e preto nessa época. E lá eles passavam os filmes. Gente, vocês sabem o que é A Noviça Rebelde. Sim. Só que A Noviça Rebelde é verídica, essa família existiu. E o que eu via, porque esse colégio era alemão, era internato alemão,
eles tinham filmes da verdadeira família Von Trapp, que existia, que cantava, e a gente assistia documentários dessa família cantando. Minha vida artística começou ali, porque eu via aquilo, mas eu achava a coisa mais linda do mundo. Agora, vocês imaginem que quando lançaram o filme A Noviça Rebelde, quantas vezes eu fui ver? Eu tinha uns 13, 14 já nessa época. E aí eu, sei lá, 15 vezes, porque não tinha vídeo, não tinha nada disso. A gente ia no cinema. E eu arrastava, qualquer um que eu pegava, vamos comigo no cinema, vamos comigo no cinema. Enfim, então minha carreira artística vem de lá. Quando eu saí do internato, a minha mãe me viu desenhando. Eu gostava muito de pintar e desenhar. E a minha mãe viu eu fazendo uns trabalhos aqui, né, quando você faz para a escola, ou porque eu gostava, sentava e desenhava. E minha mãe me inscreveu num curso. Aqui em São Paulo tem a Fundação Armando Álvares Penteado, que agora é uma faculdade renomada de artes plásticas, de arquitetura, de cinema, de vídeo, de muita coisa. E me colocou num curso que tinha, não tem mais, para crianças e adolescentes, de teatro e de artes plásticas. Isso você tinha uns 14, 15 anos? 11. Não, 11 anos. 11 anos. Então, isso foi a minha entrada, porque lá eu tinha 2 horas de aula de pintura e 2 horas de aula de teatro. Quem era o professor na época de teatro era o Naum Alves de Souza, que é um grande dramaturgo, um grande artista plástico, que na época tinha 10 anos mais que a gente, também era um rapaz jovem, experimentando as coisas da vida, só que ele continuou com a gente por muitos anos. E essas pessoas de lá, muitas delas foram fazendo outros caminhos e alguns deles eu sou amiga até hoje. Um deles é o Carlinhos Moreno, com quem eu e ele já fizemos 50 anos de amizade, já estamos perto de 60 e estamos muito felizes juntos e continuando a nossa vida das artes. Eu casei com Flávio de Souza, que eu conheci lá também. Ficamos 30 anos casados, a gente tem 2 filhos, 2 artistas, é uma coisa que... 2 netas, que eu estou vendo também um caminho pelas artes. Mas eu acho que está cedo para falar, porque tem muito caminho hoje em dia, né? Enfim, então é de lá que vem tudo isso. Você fez parte daquele grupo de teatro, lá o Pod Minoga, né? Então, é assim, a gente era aluno do Naum, o curso da FAP acabou para adolescentes e jovens, e o Naum abriu uma escolinha na casa dele. Nessa época a gente já era bem adolescente. E a gente foi para a casa dele e lá a gente fazia teatro amador. Aí um amigo assistiu o nosso teatro amador e levou a gente para o Teatro de Arena, porque ele conhecia o atual, na época, atual diretor, que era o diretor do teatro, e falou, olha, tem um grupo muito interessante, porque a gente fazia um tipo de teatro que se chama criação coletiva. Todo mundo participa do texto, do cenário, do figurino, e a gente sempre fez crítica de costumes. Na época isso não existia. Depois virou besterol, não sei se vocês sabem, e hoje virou stand-up. Stand-up, porque é a linguagem da crítica através do humor. E era isso que a gente fazia. E na época, as pessoas achavam que a gente era... se tinha que ser engajado. Nossa, imagina, anos 70, gente. Ano muito importante na história da política brasileira, né? E a gente tinha 16 anos, ainda não estava situado na política e tal, então nossa vida era essa. E assim a gente foi se desenvolvendo e a nossa estreia, eu acho chato falar isso, mas foi um sucesso por causa dessa linguagem. Logo depois da gente, ou junto, na mesma época, um pouquinho depois, apareceu o pessoal do Rio de Janeiro. O Asdrubal trouxe o trombone, que era o elenco deles, era Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, pessoas que estão também até hoje e que vinham dessa mesma linguagem de crítica de costumes e sem aquela escola de teatro rígida de decorar e ter que o texto e a fala. Era uma coisa livre, como hoje muita coisa é assim, os programas de humor hoje são assim.
Então, você criava, claro que você tinha um texto, a gente sabia o que era para contar, o que era para fazer, mas era livre. Então, foi muito difícil para mim entrar no teatro onde eu tinha que ser exata. Até hoje eu não sou exata, não consigo essa exatidão. Então, por isso que a minha carreira talvez não tenha... tem coisas que eu não me encaixo. Demorou para eu perceber, mas eu percebi e tudo bem, cada um tem uma aptidão, né? Também não vou amolar os outros, falar, não, eu quero fazer e ficar empatando lá. Né? Você do teatro vai primeiro para o cinema ou para a TV? Muito cinema. Cinema. Porque o cinema, na época, era bem experimental e as pessoas iam assistir os nossos trabalhos. Antes da gente se profissionalizar, a gente tinha um galpão na Rua Oscar Freire, onde o Naum morava nesse galpão, e a gente fez um teatrinho na frente. Era que nem se fosse hoje até existe lá, era meio uma garagem, um galpão mesmo. E dividimos em 3 partes, no meio a gente fez o teatro, atrás era a cozinha da casa do Naum, onde era o nosso camarim, e na outra parte, atrás da arquibancada, era onde era a casa do Naum, o quarto dele e as coisas dele. Então, nesse lugar, a gente virou muito assim, como se hoje fosse um lugar que alguém descobre e fala, olha, vamos lá, que lá tem um grupo que faz teatro assim. Alternativo. Assim, totalmente alternativo, totalmente. A gente fazia cenário, figurino, sim, com o dinheiro da gente mesmo. Enfim, foi uma escola prática, sabe? Foi uma escola, o Naum proporcionou para a gente uma experiência que raramente se tem. E o Naum era uma pessoa muito ligada à linguagem também do humor, de circo, de cinema, de novela, e de musicais. E o musical virou assim, uma coisa muito importante na nossa linguagem. E até hoje, os musicais agora são coisas importantes, mas não eram. Tanto que, voltando para trás, minha mãe, quando eu tinha 9 anos, me levou a assistir o primeiro musical que eu vi na minha vida, que foi My Fair Lady, que era aqui em São Paulo, e era assim, com uma montagem que você não vê, como hoje tem, mas naquela época não existia isso. E era um palco giratório, gente. Palco giratório é quando um cenário está aqui e ele gira e vem o outro. E aquele que você estava vendo ficou para trás. Porque hoje em dia o urdimento do teatro, quando são na Broadway, por exemplo, eles têm um urdimento muito alto, como se a mesma altura que você está vendo da peça, tem mais um andar, porque o elevador sobe e leva todo o cenário para cima e desce um outro. Então, imagina, aqui agora tem teatros assim, e é assim, eu sou fascinada pelo espaço do teatro. Para mim, assim, é meu templo. Eu entro lá, falo, é um lugar onde eu me sinto melhor, sabe? Porque eu conheço muito. E essa montagem de My Fair Lady que você fala era com Bibi Ferreira e Paulo Autran. Gente, dois monstros do teatro. Assim, uma coisa... E eu não sabia disso, claro. E imagina que a Marília Pêra, ela era bailarina nessa época deste espetáculo. Quando eu vi aquilo, na saída, na época, vendia long play, que é aquele disco de vinil preto. E minha mãe me comprou um, eu ouvi tanto furou o disco, furou. E aquilo virou minha vida. E aí quando encontrei o Naum e toda essa linguagem de musical e tal, tudo foi se encaixando. Juntando. E aí é isso, eu fui indo. Você fez alguns filmes importantes, o Asa Branca, do Djalma Limões de Batista. Tem um outro que me falhou. Brasa Adormecida. Brasa Adormecida, que é um filme muito bonito. Muito bonito, assim... Por quê? O Djalma, na época, ele era cineasta já, mas ele era um fotógrafo. Estou falando porque ele já faleceu, mas nessa época ele é um fotógrafo que, por acaso, tinha um estúdio atrás do nosso galpão. Então, ele se inspirava lá e começou a chamar a gente. Mas antes disso, eu fiz filme da Ana Carolina, que era também um nome muito importante no cinema paulista e brasileiro. E eu fiz 2 filmes com ela, foi a minha primeira experiência com cinema.
E assim, eu fazia pontas, nunca eram papéis, sabe? Eu sempre era pontinhas, mas eu gostava de fazer. E nessa época já tinha os comerciais também, que a gente achava que ia viver daqueles comerciais, né? Nem todos aconteceu isso, alguns sim. Isso que eu posso contar, o Carlinhos Moreno já te contou, Sim. todo mundo sabe, ele é o garoto propaganda da Bombril, ele fez uma carreira enorme. Mais de 330 comerciais. 40 anos. Ele é do Guinness. Mas a Mira também fez muito comercial. Muito pouco, mas alguns engraçados, assim, poucos. E por que eu estou falando de comercial, de cinema e da TV? Porque daí veio, né, a TV Cultura, uma amiga do Djalma, que era uma diretora na TV Cultura, me chamou para fazer um programa que na época se chamava Bambalalão, mas não era o Bambalalão da Gigi, era antes ainda. Antes ainda. Gente, a TV Cultura foi inaugurada em 60, bom, ela tem duas fases, mas essa fase acho que é 64. Nossa, não, eu estava lá mais ou menos em 72, por aí. Era um programa, eu e o Canarinho. O Canarinho era um ator brasileiro, cômico, muito bom também. E era um programa infantil. E eu me lembro que o cenário era só uma sombra na parede, assim, põe um bloco, fazia uma sombra, assim, uma coisa futurista, assim. E a gente contava histórias e piadas. E essa foi minha primeira experiência em TV. Na TV. E engraçado que a TV Cultura ficou na minha vida. Eu retornei muitas vezes para a TV Cultura. Depois, eu fiz, então, outras coisas, os programas do Flávio. O Flávio escreveu toda a programação infantil da TV Cultura, desde que a gente se conhece por gente. E depois eu tive uma experiência na Globo, pequena, não muito grande, num seriado. Depois eu fiz, assim, a última coisa que eu fiz foi Cúmplices de um Resgate no SBT. No SBT. E, assim, lá que eu conheci Instagram, olha para vocês verem que loucura, que há 7, 8 anos atrás, eu estava lá, aí vem a Larissa Manoela e fala, Mira, você tem Instagram? Não. Eu tinha acabado de ganhar um iPhone, nem sabia de Instagram. Falou, daqui, me empresta aqui que eu vou pôr o Instagram para você. E aí ela instalou um Instagram para mim. E por conta disso, estou super agradecida. Na novela eu fazia a avó dela, mas eu sou super agradecida a ela porque esse meu Instagram hoje faz muita parte da minha vida e do meu trabalho. Né? Que legal. Agora, Mira, como é que é? Aí você faz lá alguma participação no Castelo Rá-Tim-Bum e tal, e de repente entra um seriado na televisão, O Mundo da Lua, que conquista os jovens de uma maneira assim, eu acho que nem se esperava todo esse sucesso. Não, né? Tanto que a Globo emprestou Fagundes, o Gianfrancesco Guarnieri, emprestou Laura Cardoso. Eles falaram, não, programa educativo, isso aí não... Nem nós, nem eles, nem a Globo, ninguém achava que isso ia... E o programa a gente gravou inteiro, a gente nunca viu o programa, o programa foi ao ar depois de tudo que a gente gravou. Tudo gravado já. A gente só assistiu no ar. E o Fagundes, na época, também achava, porque o Fagundes já tinha uma experiência na TV Cultura, com programas educativos que ele fazia com jovens. E ele gravava sábado só os sábados na Cultura, porque a semana toda ele fazia novela no Rio, na Globo. Quando começou o bochicho do Mundo da Lua, gente, era tal que assim, nunca ninguém tinha me visto. Eu imagino o Fagundes. E na época ele fazia uma novela que se chamava O Dono do Mundo. Então ele era o dono do mundo. E a gente ali. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui gravar com ele, era assim, é um mito, né? Só que ele é um cara genial, um cara que te ajuda em cena, tem uma facilidade de decorar incrível, ele co-dirige os trabalhos dele e colabora com todo mundo que está junto, isso é incrível. E foi isso, que tinha criança, tinha um monte de gente como eu, inexperiente,
e deu o programa que vocês conhecem, a maioria conhece, e que eu andava na rua, assim, um dia eu estava no mar, gente, eu não estou brincando, no mar você se desfigura, se você dá um mergulho, quando você sai, ninguém sabe quem você é. Eu estava nadando, uma pessoa assim, Carolina Silva e Silva? Eu falei, não é possível, não é possível. Outra vez no médico, supermercado, então, sempre. E era uma coisa assim, em São Paulo, eu acho que foi um fenômeno mais paulista, mais pela ao que a TV Cultura abrangia, né? E Mira, como é que é de repente você conviver com isso? O trabalho estava feito, estava gravado, está indo ao ar, de repente você vira estrela nacional, porque afinal de contas você era a esposa do Fagundes. Eu era, então, não até era? hoje, isso as pessoas, você é estrela, você é a esposa do Fagundes. Bom, mal eles sabem que a primeira cena a gente tinha que fazer, era no quarto, na cama, o Lucas vinha chamar o pai e a mãe à noite. Eu só queria contar isso. Quando começou o programa, na primeira semana, fiquei sabendo que eu estava grávida do meu segundo filho. E falei, gente, acho que não vou poder mais fazer. Eu acho que nem tinha gravado ainda, talvez foi só o piloto que foi gravado. Falei, bom, não vou poder, porque... Não! E eles amaram, porque era pedagógico, para a família ter mais um filho. E assim foi, eu gravei a série toda grávida. Na verdade, eu tive o meu filho no meio da série, e aí o resto eu fiz com uma barriga postiça até o neném nascer no Mundo da Lua. E esse neném, meu filho, foi ele quem gravou, que hoje tem 30 anos, e o meu outro filho, que tem 40, é mais velho, também fazia parte, e o Flávio, que era o tio Dudu, que era, na época, meu marido, meu verdadeiro marido, e autor do Mundo da Lua, todos... A família um dia toda eu fui lá. receber na TV Cultura, mas vocês são família, é um circo? Porque era tanta gente para receber junto, sabe? E então, assim, era uma mistura da minha casa com... Isso facilitava muito para mim. Tá. O fato do Flávio ter escrito, inspirado em algumas coisas da nossa verdadeira realidade. E, assim, amizades que a gente leva até hoje. Luciano Amaral, que fazia o Lucas, ele me chama de mãe e eu chamo ele de filho. Ele é meu filho do meio e até hoje a gente é muito amigo e tenho muito orgulho de ser amiga dele, de ver a trajetória dele. Primeiro episódio que a gente gravou para o piloto era com um diretor. Aí o diretor teve que ir embora. Não deu certo, dispensaram o diretor. Eu estava sentada, me lembro muito bem na TV Cultura, aquele menininho, o Luciano, tinha 11 anos, gente. E eu falei, Luciano, e agora? Mudou o diretor, como nós vamos fazer? Ele falou, Mira, rei morto é rei posto. Eu olhei aquele menininho, falei, preciso respeitar ele. Esse sabe das coisas. Porque eu lá toda me lamuriando, e ele falou, não, Mira, vamos em frente, que não tem isso não. Até hoje eu lembro essa história, eu falo com ele. E ele passou aí na minha casa, brincar com meu filho, os dois são a mesma idade, e hoje ele é padrinho da minha neta. Oh, que bacana. Então a família continua, sabe? Mira, quando você hoje vê a programação infantil na televisão, gente, o que acontece? O que acontece? O que acontece no mundo, né, gente? Vamos falar que nós estamos no meio do caos. É chato falar isso, porque quando você já tem um caminho andado, você tem uma visão maior das coisas. Eu acho que tudo é cíclico, nós estamos numa fase complicada. Passamos por uma fase muito criativa, muito de descobertas, tanto científicas quanto artísticas, quanto de vida, muitas coisas, né? E agora, para quem viu tudo isso, nós estamos num retrocesso artístico até. Então você pode ver na música, você pode ver na literatura. Eu não acho que é retrocesso, é mudança. E a mudança, para quem viu, parece retrocesso. Talvez não seja, né, gente? Pode ser uma abertura de novos caminhos. Às vezes você precisa pôr o pé na lama para limpar de novo e ver como é que é seu pé e seguir caminho. Mas a primeira ideia é de que você perdeu qualidade. Ou não? A nossa qualidade? Que qualidade, né? Porque eu tenho uma neta de 11.
que assiste, gente, todos os youtubers, esses que falam para a idade dela, que não tem nada demais, que assim, o pai dela super controla o que ela assiste, tanto que elas não veem TV aberta, nenhuma das duas minhas netas. Eu que falo, quer ver novela? Dou uma... Mas elas dão risada, porque elas não se interessam por novela. Sim, primeira coisa. E o mundo artístico, que elas é o que o pai e a mãe vão dando. Ou o rádio, o que você ouve, ou a TV que você assiste, ou os programas mesmo, né? Mas hoje você escolhe o que você quer ver. Então, eu vejo com ela, os youtubers são jovens, assunto zero. Então, o programa que ela mais gosta, mas que eu acho legal, é um programa de coisas que são satisfatórias de ver ou não. Não sei se vocês já viram isso. Alguém aqui já viu isso? Não. O que é satisfatório ou não? Por exemplo, um porco-espinho não é satisfatório, mas um creme de brigadeiro caindo assim é satisfatório. Aí tem os brinquedinhos que te dão sensações. Há alguns anos atrás ela pediu uns brinquedos que são satisfatórios. Gente, é outro mundo. Quando que eu ia pensar que eu vou comprar? Eu queria brinquedo, boneca, jogo. Sim. Palpável, né? É outra cabeça, é outro, assim, é muito difícil para a gente acompanhar e saber. Eu só acho assim, existe uma cultura que tem que ser passada, que é a cultura que aconteceu um pouquinho de tempo atrás. Não precisa ser aquela velhona lá, porque às vezes a gente não alcança. Mas você tem que aprender histórias, tem que saber quem você é, de onde você vem, para talvez ajudar a ir para novos caminhos, né? Elas já chegaram a ver um trabalho seu? Uma reprise do Mundo da Lua? Não, sim, isso sim, com certeza. A novela que reprisou várias vezes aí, Cúmplices mas de um Resgate. A minha neta mais nova é muito engraçada, porque quando ela vai num grupo, a gente já foi para o hotel, então tem monitores e tal, e para se apresentar, fala, bom, meu nome é Isabel e o meu avô escreveu o Rá-Tim-Bum. Pronto, ela já se apresentou, não é? Porque todo mundo sabe quem é o Rá-Tim-Bum, né? E hoje em dia, eu acho legal, o jeito que eu vejo que elas são criadas, elas vão no teatro desde pequenas, elas leem muito, elas são leitoras, elas têm contato com dança, e não só dança clássica nem nada, mas todo tipo de percussão. Então, elas têm um mundo de formação de cultura. Sim. E que é muito importante, tanto quanto a formação teórica, quanto a cultura. Agora, eu vi o Elon Musk falando outro dia que não vai mais precisar se formar em nada. Eu acredito que é verdade. Agora, que seres vão ser estes, isso também, aí eu já não sei, mas sabe que eu não me preocupo, porque não dá para a gente saber tudo. Claro. É que nem quando você começa a ver, eu quero ver um streaming, eu entro lá e começo a escolher, tem tudo aquilo. Eu falo, eu nunca vou ver tudo isso, né? É muita coisa. E faz tempo que eu percebi que a gente tem muito mais informação do que cabe na gente. Não. Então tem que dar uma selecionada. E é isso que eu faço, porque eu não falo, eu não li tal livro, eu não vi tal filme. Gente, não cabe, não dá para ver tudo, não dá. Mira, hoje, como é que a gente encontra a Mira? Onde a Mira trabalha? Como artista plástico? Plano B? Conta pra gente. Eu fiz bastante teatro na minha vida, tanto como atriz, como produtora, como diretora. Eu fiz muito figurino para teatro, fiz óperas, figurinos para as óperas do Teatro Municipal. Então, eu sempre tive uma vida bastante eclética, né? Hoje chama Flex, né? O carro 2 Mas chegou um tempo na minha vida que eu estava vendo que foi muito difícil financeiramente o caminho. E eu sempre fui assim... muito voltada para a arte da interpretação, que era o que eu mais gostava. E aí, mais ou menos quando eu cheguei nos 40, 50, eu vi que não estava fluindo como eu gostaria. Aí pensei, será que eu vou... Eu comecei a ir para o lado das artes.
eu tenho um amigo que é arquiteto e me chamou para fazer umas flores de papel, porque eu sempre fazia para os cenários, para festa. E hoje em dia, gente, eu só faço isso. Eu faço um pouco de teatro, de cenário e figurino, faço sim, mas eu estou nesse ramo das festas. Eu faço, só que agora eu faço coisas gigantes. Eu fazia florzinha assim, hoje eu faço flor desse tamanho. Nem eu sei como eu consigo, sabe? Mas sim, então eu mudei de ramo, vamos dizer. Mas eu fico feliz, porque eu já fiz 70 anos. Eu estou trabalhando e eu tenho assim ideias para coisas novas. Eu vou fazer outros trabalhos, eu vou continuar fazendo cenário quando me chamarem, ou eu mesma vou produzir uma exposição do meu trabalho. Então, assim, Mas se chegasse hoje um convite para fazer, como atriz, teatro, cinema, TV, a Mira estaria disposta? Depende. É assim, é muito bom fazer, desde que você domine. Não dá hoje para eu ficar, vou ficar insegura ali, porque isso eu acho que eu não domino, não é minha linguagem. Eu não sei fazer drama, eu não sei. Então, por que eu vou? Eu já tentei e eu não convenço, sabe? Eu sou muito irônica, assim, eu tenho essa coisa do humor, e aí no drama não rola. Dá certo. Então precisava ser. Só que nesse humor que eu vejo hoje, no Multishow, esse eu não quero. Isso eu não acho legal. Não tem a ver comigo. Então eu estou nessa. Hoje eu posso escolher porque eu tenho uma outra profissão. E eu ainda preciso dessa profissão porque eu não sei que artista que tem uma boa aposentadoria. Acho que não existe, não existe. Legal. Então, assim, se um convite vier, tem que ser pro humor, mas o humor às antigas. Então, as antigas e... Tem uma outra coisa, assim, eu tenho uma agente que eu tenho um vínculo com ela para trabalhos e tal. Ela me perguntou, Mira, o que você quer? Eu falei, sabe o que eu gostaria? Infantil, me põe em programa infantil que eu acho que eu vou gostar de fazer agora essa linha avó. Muito, né? não é? Essa acho que eu dou conta. Agora você, então, um mundo da lua onde você é a Laura Cardoso. Exato. Exato. Todo mundo, poxa, devia ter outro mundo da lua, deviam vocês fazerem. O que era já não vai mais ser. Claro. Você pode fazer uma outra história de um outro jeito, com outras pessoas e tal. Mas é isso, eu seria a Laura Cardoso, é isso, é verdade. Que beleza. Aliás, a Laura Cardoso é minha amiga, eu amo ela, ela está maravilhosa. Um doce de pessoa. Um doce. O Fagundes eu encontro de vez em quando aqui no teatro, quando ele faz peça. Algumas pessoas de lá que bacana. Continuo. E a gente tem muito que agradecer porque o Mundo da Lua, o Rá-Tim-Bum, o Castelo, enfim, foram programas muito importantes, eu acho que para uma geração inteira, né? Então, eu vejo assim alguns programas, eu não vejo os estrangeiros, na verdade, não posso falar da produção mundial de programa infantil. Mas eu vejo alguns aqui que ainda fazem sucesso com os pequenininhos, que são mais já que são tudo digitalizado, não são desenhos para Sim. né? E assim, não dá para dizer que a Pixar faz coisa, é maravilhoso o que eles fazem. É maravilhoso. É outra linguagem, mas não deixa de ser humano. Claro. Então é incrível. Incrível, por isso que eu digo, não estamos no mundo perdido, só estamos ainda no caminho para outras coisas. Agora, quando eu ouço música, me dói no ouvido, eu fico triste, mas é porque eu não entendo, eu acho que eu não entendo essa linguagem. Mas eu vejo Detetives do Prédio Azul, é uma coisa que continua, é uma coisa que... Porque as crianças gostam da simplicidade. Sim. Não precisa ser um programa super produzido. Quanto mais você vê, que é o que? O Chaves? Gente... O que é o Chaves, né? O que é o Chaves? Rudimentar, mas as crianças gostam. Então, procurar a linguagem, né, para alcançar as crianças hoje, o problema é a variedade. Hoje em dia, ninguém se atém a uma coisa, você tem 15 para escolher. E isso eu não sei se é bom. Beleza.
Mira, muito obrigado por Imagina, nos ter obrigada. recebido. Eu acho que foi maravilhoso. A gente tem aqui uma ideia de uma profissional que viveu esse mundo infantil na TV, né? É verdade. E que é muito bacana ouvir a experiência de vocês. Eu fico agradecida de fazer esse documento, né? Ah, Espero maravilhoso. que- O Museu Brasileiro de Rádio e Televisão é que agradece você ter topado Nossa, participar. uma honra. Ficou muito feliz. Nossa, vou pôr no meu currículo agora que eu posso já... Com certeza vai estar no YouTube e vai estourar no Muito bom. YouTube. Obrigada, gente. Obrigado você, Obrigada. querida.